Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, faz referência a uma guerra entre os filisteus e o povo, a nação de Israel. Quem eram os filisteus? Os filisteus, meus irmãos, eram uma nação mau, perversa, que sempre foi inimiga da nação de Deus, da nação de Israel. Isso mesmo. A ponto, meus irmãos, que nesse momento aqui eles estavam em um grande conflito. Isso mesmo. Eles estavam em um grande conflito entre eles, e entre os filisteus havia, meus irmãos, entre os filisteus havia, meus irmãos, um homem gigante. Esse gigante era o que fortalecia os filisteus, era a confiança do exército filisteu. Esse gigante, conhecido e chamado de Golias, isso mesmo. A ponto que quando Golias ia à frente daquele exército, toda a nação de Israel corria, isso mesmo. Ninguém ousava ir a uma luta, a uma peleja, isso mesmo, sabendo que aquele gigante Golias estava ali. Só a altura de Golias, meus irmãos, passava de 3 metros de altura, 3 metros, isso mesmo, com grandes armaduras de ferro, de bronze, isso mesmo, com lanças pesadas, isso mesmo, um guerreiro, isso mesmo, com uma grande estatura. Esse era Golias. Ninguém, isso mesmo, ousava lutar com ele, com o gigante, que era o Golias. E quando Golias se aproximava-se de Israel, da nação de Israel, do exército de Israel, que era o povo o qual Deus conduzia, eles corriam com ele. Eles não tinham coragem, eles não tinham, meus irmãos, a confiança de irem lá e pelejar contra Golias, que era o gigante. Isso mesmo. E o Golias, meus irmãos, ele faz um convite ao exército de Israel que escolhesse entre o exército de Israel um homem. Isso mesmo. O Golias, que era o que tomava a frente do exército filisteu, manda agora, isso mesmo, um convite ao exército de Israel para que Israel escolhesse um homem, um soldado, para que lutasse com ele. E aquele que vencesse entre esta guerra, entre esses 2 soldados, isso mesmo, a nação perdedora iria ser escrava, iria servir a outra nação. Isso mesmo. Tanto se os filisteus, na pessoa do gigante Golias, perdesse, iriam servir a Israel, como aquele soldado, isso mesmo, de Israel, se perdesse para Golias, a nação de Israel seria escrava dos filisteus. Mas, meus irmãos, ninguém ousava, isso mesmo, lutar com Golias, isso mesmo. Não havia um homem que tivesse a estatura, não havia, meus irmãos, entre Israel um homem, isso mesmo, que tivesse a estatura como Golias, que tivesse, meus irmãos, a ousadia, isso mesmo, e a capacidade de guerra como Golias. Não havia. Humanamente falando, não havia. Isso mesmo. E olha o que diz aqui a palavra de Deus. Lá no versículo 8, diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça
a mim. Este foi o convite que Golias fez ao exército de Israel, para que um homem descesse e pelejasse com ele. Isso mesmo. E olha o que ele disse: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul, e tendo o Israel essas palavras, o filisteu, espantaram-se e temeram muito. E quando meus irmãos Saul, que era o rei de Israel, e todo aquele exército, ouviu isso mesmo, esse convite, esta proposta, eles fizeram foi temer, ficar muito assustados. E agora, meus irmãos, corria a notícia entre Israel, isso mesmo, o reino de Israel, o exército de Israel, que Saul estava à procura de um homem que pelejasse agora, isso mesmo, contra Golias, e que Saul estava prestes a dar, isso mesmo, uma recompensa, como também a mão da sua filha em casamento, para aquele que ousasse pelejar contra aquele gigante que era o filisteu, isso mesmo, o Golias. Que coisa interessante, isso mesmo. E diz a palavra de Deus, olhe bem, preste bem atenção. E todos os homens, meus irmãos, lá no versículo 24 diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E esta, meus irmãos, era a recompensa, a proposta, isso mesmo, que estava sendo colocada, meus irmãos, para aquele que ousasse lutar e pelejar com um gigante agora, isso mesmo, filisteu, que lutava contra a nação de Israel. Isso mesmo. Mas ninguém ousava, meus irmãos, ir a esta peleja e lutar contra este gigante. Ninguém ousava lutar contra Golias, isso mesmo, de forma nenhuma. Não havia, meus irmãos, isso mesmo, alguém que se comparasse em estatura, em força, isso mesmo, em capacidade para lutar contra, isso mesmo, contra Golias. Porém apareceu, meus irmãos, um jovem, isso mesmo, da casa de Jessé, chamado Davi, isso mesmo, o qual Deus já tinha separado, isso mesmo, e já tinha escolhido ele para que viesse suceder o reino de Israel. Até então, meus irmãos, ele era apenas um pastor de ovelhas, era o menor da casa de seu pai, isso mesmo. Aparentemente, diante dos olhos humanos, era o mais incapaz, isso mesmo. Não era homem de guerra, isso mesmo. Este era Davi, ele não era soldado do exército de Israel. Ele, meus irmãos, não fazia parte de nenhum exército. Nunca tinha usado, meus irmãos, isso mesmo, um colete de batalha, isso mesmo. Nunca tinha lutado com uma espada, com um escudo, nunca, isso mesmo. Ele, meus irmãos, apenas apacentava as ovelhas da casa de seu pai, que era Jessé. E uma certa manhã, Jessé, isso mesmo, o pai, isso mesmo, de Davi, acorda, e convoca Davi para ir até o exército de Israel, para levar ali mantimentos, alimentos, isso mesmo.
para levar mantimentos e alimentos até o exército que estava ali naquela peleja, naquela afronta entre Israel e os filisteus. E Jessé, o pai de Davi, manda Davi levar esse alimento para os seus irmãos, que eram soldados, isso mesmo, do exército de Israel. E quando Davi chega ali, que vê todo o povo, meus irmãos, o exército de Israel sendo afrontado, correndo, com medo, isso mesmo, sem coragem, sem ânimo, isso mesmo. Todo o exército triste de Israel, por causa de Golias, que era o gigante filisteu, Davi ele fica muito revoltado e irado com aquela situação e diz: que é este filisteu que afronta o exército do Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Que coisa maravilhosa! Então falou Davi aos homens que estavam com ele, no versículo 26 do capítulo 17, que farão aquele... Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirará a afronta de Israel sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, meus irmãos, quando viu a proposta, quando viu a afronta, quando viu, meus irmãos, o exército de Israel correndo, desanimado, isso mesmo. Davi, meus irmãos, olha, isso mesmo, e desafia aquele gigante, em frente ali, meus irmãos, a todo aquele exército, e diz: quem é este incircunciso? Quem é este que está afrontando o exército do Deus vivo? Isso mesmo. Aqui, meus irmãos, nós já compreendemos, meus irmãos, que quem confia em Deus, que quem, meus irmãos, o seu coração está na confiança em Deus, não teme a afronta, não teme, meus irmãos, a desafios, não teme, meus irmãos, a situações difíceis que possam surgir no nosso caminho. Mas o nosso coração está confiante no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Não é na força do nosso braço, não é na força do seu braço, não é na força, meus irmãos, da capacidade humana, mas é na força do Deus e Senhor dos exércitos. No nome de Jesus Cristo, que iremos vencer toda e qualquer situação. E é esta a nossa fé, é esta a nossa capacidade que nós devemos ter para pelejar contra as dificuldades e as afrontas. Que é em nome do Senhor dos exércitos que nós iremos pelejar e iremos vencer. Isso mesmo. E olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descesse aqui? Isso mesmo. E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Isso mesmo. E quando o filho de Jessé, que era irmão de Davi, o mais velho, viu aquela ousadia de Davi, isso mesmo. O Eliabe, isso mesmo, irmão de Davi, o mais velho, ele fica, meus irmãos, chateado, isso mesmo. A ponto, meus irmãos, de dizer que Davi estava ali para insultar a eles, para afrontar eles, ou para zombar deles, isso mesmo. Como que o coração de Davi, meus irmãos, estivesse ali presunçoso, isso mesmo, não reto, não agradável, isso mesmo. Mas o problema, meus irmãos, era porque havia
algo mais forte dentro de Davi, que era a confiança, era a fé, era a ousadia, isso mesmo, era a confiança no Deus Todo-Poderoso. Quem está, meus irmãos, cheio, olhe bem, quem está cheio do poder e do Espírito de Deus, não vê, meus irmãos, barreiras, não vê limites, não vê, meus irmãos, situações improváveis, que não possa haver solução. Talvez você que está me ouvindo aí, você diz assim, o que é que eu vou fazer? Se você se enchesse do Espírito de Deus por meio de oração, de fé, se aproximasse de Deus, você verá que não terá nada impossível que o Senhor ele não possa vencer e te entregar e fazer com que você possa romper toda e qualquer situação. Mas isso, meus irmãos, não afrontou a Davi, não. Isso, meus irmãos, não afrontou a Davi de forma nenhuma. Isso mesmo. Ao contrário, né? Ele continuou, isso mesmo. Ele continuou na sua fé e no propósito que estava no seu coração. E Davi agora, meus irmãos, ele dispõe-se a pelejar contra esse gigante filisteu que era Golias. Um jovem, meus irmãos, rapazinho, jovem, não era soldado do exército de Israel, era apenas, meus irmãos, um apacentador, um pastor de ovelhas do seu pai, era o menor e o mais novo da casa do seu pai, isso mesmo. Não havia experiência de guerras, de lutas, nunca, isso mesmo. Mas havia, meus irmãos, a fé, a ousadia dentro de si, a coragem, a fé e a confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, o que vai nos diferenciar nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, nos momentos improváveis, não é a experiência, não é a capacidade, não é o recurso, não é a força, mas sim a fé em quem você tem no Deus Todo-Poderoso. Preste bem atenção. O que vai te diferenciar nos momentos e nas aflições da sua vida, nos momentos improváveis da sua vida, não é a sua capacidade, não é a sua força, não é os recursos que você tem, mas é a sua fé, isso mesmo, no Deus Todo-Poderoso. É a sua confiança no Senhor dos exércitos, no Senhor que jamais perdeu uma guerra e uma peleja. Pois não coloque a sua confiança, a sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. E deixe que Ele conduza a sua vida e todos os seus caminhos. E olha o que diz a palavra de Deus. E diz, e ouviu as palavras, isso mesmo, e desviou-se dele, né, Davi, né, dos insultos ali que estavam contra ele, isso mesmo, e foi para o outro lado, né, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E o povo, meus irmãos, vendo a ousadia e a coragem daquele jovem, o exército e o povo, isso mesmo, começou a sair, meus irmãos, as conversas. E daqui a pouco chega nos ouvidos do rei, que era Saul. E Saul, meus irmãos, estava à procura de um homem, não importava quem fosse, manda chamar ele, agora Davi, isso mesmo. Manda chamar Davi, e Davi agora, meus irmãos, se propõe a pelejar agora contra o gigante Golias, o filisteu, isso mesmo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Isso mesmo. Por causa deste aí. De ninguém. Porque eu, teu servo, irei à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi disse: eu já tenho experiências, eu já matei urso, já matei leão, isso mesmo. Eu já defendi as ovelhas do meu pai, isso mesmo. E este aí, incircunciso, este aí, que está afrontando o exército do Deus vivo, esse aí também irá perecer, do mesmo jeito que o urso e o leão pereceu, e eu o matei. Isso mesmo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Olhe para você ver a confiança em que Davi tinha. A todo tempo ele disse: quem me livrou foi o Senhor, e ele vai me livrar da mão deste incircunciso, isso, desse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo. Quando o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança está no exército, está, meus irmãos, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos exércitos, não existe gigante, não existe, meus irmãos, aflição, não existe nada impossível que o Deus Todo-Poderoso ele não possa fazer na sua vida. Olhe bem, quando a sua confiança está no Senhor, a sua confiança não pode estar na sua capacidade, não pode estar na sua força, na sua astúcia, na sua sabedoria particular, não. A nossa confiança, meus irmãos, tem que estar no Deus Todo-Poderoso. É tanto, meus irmãos, que se olhasse a capacidade física, se olhasse a capacidade de guerra, se olhasse para a idade, para a estatura, para as armas, Davi, meus irmãos, nunca teria capacidade de lutar contra este gigante. Nunca. Mas a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Quando a confiança e a fé de uma pessoa está no Deus Todo-Poderoso, ela não teme a nada. Ela não teme, meus irmãos, a afronta do diabo, a afronta de Satanás. Ela não teme, meus irmãos, a nada e nem a qualquer situação que possa inibir ela, para que ela venha, meus irmãos, desistir. Mas ela crê no Deus Todo-Poderoso, o qual está lhe ajudando em todo o tempo. Isso mesmo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Agora Saul, meus irmãos, vê que Davi estava disposto mesmo. Aí Saul, meus irmãos, põe agora a armadura em Davi, veste ele com a armadura de guerra. Isso mesmo. Davi cingiu Saul vestiu a Davi com as suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado isso mesmo. Nem uma armadura, nem uma espada, nem um capacete daqueles. Davi nunca tinha usado aquilo. Nunca. E olha o que Davi fez. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi, meus irmãos, arranca aquele escudo, aquela veste,
joga fora aquilo que Saul tinha lhe dado, o rei. Isso mesmo. E tomou o seu cajado na mão, isso mesmo, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, isso mesmo, 5 pedras, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se, chegando-se ao filisteu. Isso mesmo. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que se levava, o escudo, ia diante dele. E agora, meus irmãos, vai o gigante, o filisteu, Golias, se aproximasse de Davi, o jovenzinho. Isso mesmo. E o escudeiro, que é um homem que ia à frente de Golias, ia ali, meus irmãos, com uma armadura, isso mesmo, para proteger o Golias, o filisteu. E quando meus irmãos, Golias, o gigante, olha para Davi e vê ele com um cajado de pastor, com uma fenda na mão, com uma pedra e com algumas pedrinhas, isso mesmo, ele disse, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, isso mesmo, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Isso mesmo. Vendo, meus irmãos, o gigante, Golias, disse, sou eu algum cão, para que tu possas vir a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi, pelos seus deuses. Isso mesmo. Olha a ousadia, a prepotência desse gigante. Isso mesmo. A confiança particular, a soberba, o orgulho desse, meus irmãos, que era o gigante, o filisteu. Desprezou o jovem, que era Davi, isso mesmo. O amaldiçoa, zomba dele, isso mesmo. Disse mais o filisteu, vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, olha a palavra do jovem Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Davi disse, olha, tu vens a mim com escudo, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi, meus irmãos, disse agora, Davi agora, meus irmãos, disse, tu vens a mim com o que tu tens aí, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Este, meus irmãos, é a fé. Esta é a fé. Esta é a confiança. Esta é a ousadia de quem, meus irmãos, crê e confia no Senhor. Que não existe nada, não é, meus irmãos, uma aflição, uma enfermidade, um problema em casa, não é, meus irmãos, o diabo, não é, meus irmãos, um problema econômico, não é nada que pode, meus irmãos, afligir e derrotar um cristão. Uma pessoa, meus irmãos, em que o seu coração está confiante no Deus Todo-Poderoso. Quem confia no Senhor, o Senhor dá a vitória. O Senhor, meus irmãos, derrota, o Senhor vence, o Senhor abre caminhos, o Senhor derruba toda e qualquer situação. Isso mesmo. E olha o que Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará. E Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão,
e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na mão. Que coisa maravilhosa. E Davi, meus irmãos, agora, ele toma agora, meus irmãos, posição e disse: o Senhor hoje me entregará na tua mão. Isso mesmo, o Senhor hoje me entrega tu na minha mão. E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, isso mesmo, e com a funda lhe atirou e lhe feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Que coisa maravilhosa. Davi, meus irmãos, pega agora a sua fenda, aquela tira de pano, isso mesmo, as suas pedras que ele estava ali, e joga ali, meus irmãos, e aquela pedra pega bem na testa do gigante, lhe crava-lhe ali aquela pedra, e o Senhor ali, meus irmãos, derruba aquele gigante e entrega, isso mesmo, ele nas mãos de Davi. E Davi vai lá e o mata com a sua própria espada, um jovem, isso mesmo. Porque na verdade, meus irmãos, isso aqui, meus irmãos, é algo até figurativo. Porque, meus irmãos, quem deu esta vitória e venceu foi Deus. Isso mesmo. Quem, meus irmãos, fez esse jovem vencer esse gigante foi Deus. Não foi na capacidade. Não é que uma simples pedra, vencia, não. Não. Mas é porque o Senhor estava ali, meus irmãos, naquela peleja. Quando o Senhor está conosco, as nossas armas podem ser até fracas, a nossa capacidade pode ser até pequena, mas quem nos dará a vitória será o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pois então creia, acredite, que o Senhor, Ele estará agindo poderosamente em seu favor. Creia, acredite, tome posse, que o Deus dos céus, Ele estará agindo em seu favor. Confie, coloque a sua fé, não duvide, tome posição e diga: o Deus Todo-Poderoso, Ele vai me dar vitória. Eu vou vencer, eu vou romper essa situação. Eu vou vencer esta doença, essa enfermidade, ela já caiu por terra, o Senhor já fez com que ela sumisse. O Senhor já fez com que esta dor, esta dívida, este mal, essa amarração, esta afronta venha cair por terra. O Senhor já me deu na mão a vitória. Isso mesmo, porque o Deus dos céus, quando nós cremos e confiamos nele, ele peleja em nosso favor. Pois então creia, acredite, tome posse. Glória a Deus. Eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero orar por você agora. Amém? Vamos orar. Se você não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. Isso mesmo. Deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem. Se você deseja nos ajudar, semeie, ajude esta obra, tá? E Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro, Senhor, por esse teu filho, essa tua filha. Oh, meu Pai, nós aqui te clamamos, Pai, uma só fé, meu Deus. Meu Deus, não importa quais são as afrontas, os levantes,
Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa tem enfrentado, Senhor. Qual é a afronta, o levante do inimigo. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Vence, Senhor, toda peleja, toda afronta. Que toda doença, toda maldição, todo mal, Senhor, possa cair por terra. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra agora nesta vida, nesta casa. Entra, meu Deus, com poder, Senhor. Com providência, Senhor. Rompendo, derrubando toda a muralha, Senhor. Todo levante do inimigo, Senhor. Que haja cura, saúde, libertação. Que o doente seja curado. O viciado liberto. Esta pessoa, Senhor, que está enfrentando uma afronta, uma luta, uma peleja, Senhor. Que ela diz, ou aparentemente não há jeito, Senhor. Mas agora o Senhor está, meu Deus, dando vitória. O Senhor está fazendo com que todo mal caia por terra. O Senhor está fazendo com que todo gigante possa cair por terra. Que todo levante possa cair. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra nesta casa, nesta família. Entra, Senhor, com providência, Senhor. Entra, Senhor, e liberta, traz vida, salvação. Opera milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por esta pessoa, Senhor. E eu declaro em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a cura, a saúde, a libertação. Seja livre, seja curado agora, liberto, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Eu amo a sua